Nós vamos trabalhar a nossa disciplina agora. Vamos dar início à nossa disciplina e ela vai falar dos fundamentos da educação. Nós vamos trabalhar a parte 1 e a parte 2, que correlaciona ao primeiro tópico e ao segundo tópico. Né? Na nossa capa do nosso conteúdo, tá? Dos nossos slides, a gente tem todas as informações aí quanto a professora, né? O meu nome completo, o meu e-mail, o meu telefone, caso vocês queiram falar comigo no WhatsApp. Vamos dar início à nossa disciplina. Nesse nosso primeiro momento, a gente vai falar o que é fundamento sociofilosófico da educação, vai fazer também a pergunta o que é a filosofia e o que é sociologia. A gente vai fazer um pequeno lembrete quanto a esses conceitos. Os fundamentos da educação. Voltada para cursos de licenciatura, né? Essas fundamentações na disciplina Fundamentos da Educação, todas as disciplinas voltadas com esse conteúdo que tem essa concepção de licenciatura, essa estrutura de licenciatura, vai trabalhar sobre a fundamentação da educação, sobre esse conhecimento, que vai buscar promover a introdução do que é educação, fazer uma análise e discussão dos fenômenos educativos, tá? A gente vai considerar as relações de educação, de sociedade, a partir das reflexões teóricas, tá? Instrumentando o aluno para a compreensão de sua formação prática como educador. Depois, a gente vai trabalhar a disciplina, vai se orientar, né, em relação a essa disciplina, para a promoção do desenvolvimento de competências, como compreender os fenômenos educativos em suas complexidades, a partir dos seus fundamentos sociofilosóficos, e vamos refletir sobre a função como futuro do educador e sobre o papel nesse processo educativo. O que é filosofia? A filosofia ela é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber do meio de análise racional, ou seja, ela estuda a mente humana, ela estuda a verdade, os valores morais, né, a existência do ser humano, a linguagem. Então, ela vem do grego e o termo filosofia significa amor ao conhecimento. O filósofo ele é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre as questões em busca do conhecimento através da filosofia. A filosofia, ela desenvolve, né, possui uma gama de correntes de pensamentos. Por exemplo, os termos relacionados a cristão, a filosofia cristã, a política, a ontológica, né, a filosofia ontológica, a cosmológica, a filosofia ética, empírica, metafísica e epistemológica, né, e outros tipos de termos, né, utilizados dentro da própria filosofia. E para que serve a filosofia? Por meio de argumentos, né, ela vai utilizar a razão e a lógica. Ela busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pela sociedade. Ela foi essencial para o significado de uma atitude crítica sobre o mundo e sobre os homens. Então, esse pensamento crítico, essa ideia de criticidade, de desenvolvimento crítico, a filosofia nos permitiu a ter. Ou seja, essa atitude faz parte da vida de todos os seres humanos que questionam sobre a existência e também sobre o mundo, tanto também quanto ao universo. Então, são todos esses pensamentos de questões do que a gente vem questionando dentro do universo em que a gente vive. É tão importante esse campo do conhecimento que se tornou uma disciplina obrigatória nos currículos escolares, tanto nos currículos fundamentais, né, nos currículos básicos da educação, quanto nos currículos superiores da educação. Esse estudo, essa estruturação educacional nos permite esse entendimento do que é o conceito de filosofia. A origem da filosofia no início da antiguidade, né? Surgiu nas cidades de estados da Grécia Antiga. Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo era explicado de maneira muito mítica, tá? Não tinha
essa afirmação, não tinha algo que firmasse esses conceitos, que se baseasse dentro desses conceitos. Era o que eu achava que era, tá? Acontecia, então foi por causa do sol, então foi por causa da lua, a existência por causa do que as marés estão influenciando, então era tudo muito mítico. Ou seja, as explicações estavam baseadas em religião, na mitologia, na história dos deuses e até mesmo nos fenômenos da natureza. Assim como o surgimento das polis gregas, os filósofos que na época eram considerados enviados dos deuses, começaram a investigar e sistematizar os pensamentos humanos. Com isso, surgem diversos questionamentos e até esse momento não possuía tal explicação racional. O pensamento mítico foi dado lugar ao pensamento racional e crítico, e daí surgiu a filosofia. A sociologia, ela é um campo da educação e ela é nomeado a disciplina que dedica a estudar os processos sociais, a socialização, aos processos sociais do ensino, da aprendizagem, abrangendo os aspectos também organizacionais e institucionais, tá? Que permeiam o desenvolvimento da educação, bem como as relações sociais que compreendem os indivíduos inseridos neste meio e nestes processos. A necessidade da filosofia da educação, a educação permanece como um ensino, tá? O estudo da filosofia ela permanece como um ensino imperativo, por estarmos em uma era crítica de transição, onde há mudanças ocorrentes e raramente na acelerada taxa atual que criou, né, o chamado choque do futuro. E isso foi atribuído por Alvin Toffler, tá? Ele atribuiu que a gente vive num choque do futuro, porque nós vivemos em construção desses conceitos em relação ao que a gente acha ou deixa de achar. Então, são conceitos críticos, conceitos que nos levam a ter esse entendimento, a ter essa base fundamental de conhecimento. No momento em que podemos estar entrando em uma era pós-moderna, é fácil para as pessoas abraçarem mais e mais mudanças, pensando pouco nas consequências finais, ou resistirem às mudanças, mantendo os valores antigos a qualquer custo. Então, muita gente se permite a evoluir, a criticar, né, determinado momento e evoluir em cima desse processo crítico, evoluir e ir para frente mesmo, sugerir estar à frente da problemática do presente. E outras não, outras temem ter esse processo de pensamento e evoluir, e se prende a pensamentos antigos, pensamentos que acham que são os pensamentos corretos, porque já estão acostumados, já estão acomodados, sabendo que aquele processo já dá certo, eles não vão arriscar em processo do futuro, tá? Então, eles não vão criticar, ter esse senso crítico e evoluir em relação aos pensamentos passados. Os filósofos educacionais, independente de sua teoria, sugere que as soluções para os nossos problemas podem ser melhor alcançadas por meio dos pensamentos críticos e ponderados sobre a relação entre as mudanças perturbadoras e as ideias resistentes. A filosofia educacional ela é uma maneira não apenas de olhar as ideias, mas também de aprender como usá-las de maneira melhores. Né? Então, a gente aprende dentro da filosofia, a gente aprende novos ideais, né? Novas ideias, mas também a gente tem que aprender a usar essas ideias da melhor forma. Uma filosofia da educação apenas se torna significativa quando os educadores reconhecem a necessidade de pensar claramente sobre o que está fazendo e de ver o que estão fazendo em um contexto maior de desenvolvimento individual e de desenvolvimento social. Não adianta eu ter esse conhecimento filosófico, eu ter essa criticidade, se eu não consigo evoluir, se eu não consigo desenvolver essa contextualização, né, de educação, essa contextualização de socialização, ter esse pensamento de uma forma clara
em relação a esse desenvolvimento individual e a esse desenvolvimento também social. Então, eu tenho que saber conviver com os meus ideais, com as minhas ideias. A gente tem os ramos da filosofia, tá? Que eu coloquei aí para vocês, é, como desenvolvimento de pensamento, tá? A gente tem o desenvolvimento da metafísica, que lida com a essência da realidade, faz algumas perguntas: o que é real, qual é o significado da palavra mudança, existe um projeto e um propósito, né, do nosso universo, no universo, se as crianças nascem más ou boas. Então, são perguntas que a gente tem em mente e que a gente pode desenvolver essas perguntas e pode criticar em cima dessas perguntas, tá? São argumentos, perguntas argumentativas que a gente faz sobre as nossas questões, os nossos erros, tá? O que a gente não tem explicação, a gente fica se fazendo perguntas até obter determinada resposta. A epistemologia, ela fala que estuda os métodos, as estruturas e a validade do conhecimento, de onde vem o conhecimento, né? Onde, o que é verdadeiro, em que medida o conhecimento contribui para o processo de conhecimento, e a verdade é permanente ou é mutável. Então, a gente faz também essas perguntas em relação às ações epistemológicas. A lógica lida com as regras e as técnicas de raciocínio. Ela considera a validade da ideia, o que podemos dizer sem nos contradizermos. Então, a gente já diz afirmando algo que a gente já conhece, o que significa nossos argumentos e o que queremos dizer com as palavras verdadeiras. Então, a gente já está respondendo, a gente está perguntando, mas a gente sabe já a resposta para determinadas perguntas. A axiologia estuda o julgamento, a certeza ou o erro, a bondade e os princípios de conduta, o que devemos fazer, o que são valores. Também lida com a estética relacionada com os nossos conceitos, né? Por exemplo, os conceitos de beleza, como fazemos julgamentos sobre o que vemos, tocamos ou ouvimos, o que é bonito, o que é feio. Então, a gente faz essas perguntas dentro da axiologia, onde ela faz estudo os julgamentos, os pré-julgamentos e julgamentos. Parece que os educadores, como todo mundo, estão presos a uma própria humanidade, né? A sua própria humanidade. Em nenhum enfoque educacional conhecido existe certeza em relação a todas as facetas da vida, pois o enfoque perfeito ainda não foi inventado. Resta-nos a necessidade de pensar sobre o que fazemos, de tentar raciocinar e de justificar nossas ações para que sejamos coerentes, significativos e dirigidas para fins educacionais desejáveis. Então, nós como educadores, nós temos o papel de tornar o nosso aluno um ser pensante, como diz um texto que eu peguei para vocês e fala: uma das coisas mais preciosas que o professor tem é o poder poder dar ao aluno a capacidade de pensar de forma independente. Então, a filosofia, ela já veio nos trazer todo esse conceito de aprender com criticidade, que é uma forma de fazer a gente pensar, é uma forma de fazer com que a gente tenha ideal, né? Onde a gente vai trabalhar tanto com a dialética quanto com a sinergia, onde a dialética é o modo de pensarmos a realidade, é o modo de compreendermos a realidade como como socialmente contraditória. E a sinergia é o ato e o esforço de coordenar vários órgãos na realização de uma função. Então, a gente tem todo esse processo dentro das nossas concepções de conhecimento. Então, quando eu faço esse processo de entendimento para o meu aluno, eu dou a capacidade dele pensar, uma forma de pensar, onde o meu aluno, né, eu como educador, eu tenho essa capacidade de fazer com que o meu aluno pense de acordo com a teoria, da forma teórica, embasado em algo.
Então, a gente, como professor, nós, como professores, somos sujeitos do conhecimento, de passar conhecimento aos nossos objetos, que são os nossos educandos, tá? Falando da teoria e prática em educação, o discurso teórico leva ao argumento e ao contra-argumento de outro modo. Ele deixa de ser teórico e passa a ser um dogma ou um fato aceito. O valor de uma teoria pode residir na diferença que ela faz no mundo prático. Para James, se uma teoria não nos ajuda a comunicar melhor, criticar nossas pressuposições e ações, adquirir perspectiva, buscar novas possibilidades e organizar e direcionar a prática, é melhor que desistimos, né, que desistamos dela ou revisemos em direção de novas teorias, pois ela já perdeu as conexões com a prática e qualquer intercâmbio frutífero já era cessado. Então, a gente, dentro de uma comunicação, para a gente se comunicar melhor, se não existir um fator de criticidade, de desenvolvimento das nossas ações, né? Adquirida das nossas perspectivas, para organizar essa formulação da nossa teoria, se a gente não tem esses sensos dentro dela, a gente não pode mais trabalhar. É melhor que a gente mude as formas ou mude essa própria teoria para a gente aprender novas conexões. A gente tem que ter novos enfoques, novos pressupostos para que a gente tenha esse conhecimento novamente, essa estruturação, para que a gente tenha uma nova teoria a respeito do que a gente já estava trabalhando. A busca em filosofia da educação. Parece estar ocorrendo uma era de transição de uma velha ordem para uma nova ordem. Ainda mais agora, dentro dessa nossa nova realidade educacional. Alguns observadores dizem que sofremos tanto pelo impacto do desenvolvimento tecnológico que estamos tropeçando cegamente no choque do futuro, né? Como a gente já havia falado antes, incapazes de lidar com os nossos problemas. Muitos professores se enrolaram, vamos dizer assim, em relação a esses processos tecnológicos. Teve muita gente que teve dificuldade. Então, essa fundamentação, essa problemática que a gente tem, é uma problemática que a gente vem trazendo desde os nossos ensinos de base. A gente já está com bastante tempo na era tecnológica meio, como se diz, seletista, meio selecionada. Alguns têm, muitos que têm essa tecnologia, não se interessaram em desenvolver esses processos de aula, esses processos educacional mesmo. Então, hoje nós estamos passando por um processo de desenvolvimento. A gente está tropeçando, né, no choque do futuro. Foi uma coisa muito rápida, coisa que a gente pensava que ia ser mais à frente, que a gente ia aprender pausadamente, né? A gente aprendeu de um dia para o outro. Então, nós, professores, temos que estar preparados para não ter esse choque, né? Para não ter esse baque em relação às questões educacionais. Temos que estar preparados para essas questões. Nós estamos passando por uma problemática muito grande em relação à educação do nosso país, porque os acessos tecnológicos não chegam, né? Nós não temos os acessos. Aqueles que têm acesso, muitas vezes a rede tem um problema. Então, quando chove, tem problema. Quando o tempo está nublado, tem problema. As conexões não são boas. Então, nós não estamos preparados para esse choque do futuro. Ainda não estamos preparados para esse choque do futuro. Por isso, a gente fica incapaz de lidar com os próprios problemas minúsculos, a gente tem essa dificuldade. Outros dizem que estamos deixando a era moderna e entrando em uma era pós-moderna,
uma época de experimentação quanto valores antigos, quando valores antigos estão sendo alterados em vários aspectos da vida, incluindo na educação, e isso é uma verdade. Desenvolvendo uma perspectiva filosófica em educação. O estudo da filosofia da educação, ela pode ser um empreendimento estimulante e desafiador para todos nós, educadores, que nos permite encontrar algumas das grandes e duradouras ideias de pensamento humano. Ele nos capacita a entender o que acontece no passado em educação e a desenvolver os tipos de perspectivas e ferramentas intelectuais que irão auxiliar-nos ao lidarmos com os problemas educacionais atuais e futuros. Então, essa filosofia da educação, ela nos mostra fatos do passado e nos leva a desenvolver ferramentas intelectuais para auxiliar a gente no futuro com essas problemáticas educacionais atuais. Indo para o nosso segundo tópico, a gente fala sobre a sociologia da educação, a sociedade e o indivíduo. Dentro dessa sociologia educacional, a sociologia ela não trata o indivíduo como um dado da natureza isolado, livre e absoluto, mas como produto social. Pessoa individualmente é construída e é historicamente construída. Então, a pessoa, o indivíduo, tem a sua individualidade construída historicamente. Os indivíduos são elementos indissociáveis da comunidade, não pode sair de dentro de uma comunidade. Sociedade é entendida como conjunto de interesses individuais dos agentes particulares, ações individuais. Com a sociologia, o homem ele passa a ser visto com inserção na sociedade, inserido na sociedade e inserido nos grupos sociais que constituem. Por isso, nosso objeto de estudo é o conjunto de relacionamentos que o homem estabelece entre si e entre a vida em sociedade. O indivíduo e o comum, o individual e o comum, não estão separados. Tudo é fruto das relações sociais. Tudo está pautado dentro das relações sociais, as relações entre pessoas. O meio que vive forma o indivíduo e vice-versa. Acontecimentos exteriores atingem e fazem parte da bibliografia de cada indivíduo. O que é sociedade? Sociedade, como a gente já sabe, é um tipo especial de sistema social, dentro do qual a população compartilha de uma cultura, de um estilo de vida comum, em condições independentes. É o maior sistema com o qual o indivíduo se identifica como membro, tá? Um exemplo, os sistemas sociais que participamos como família, religiões, profissões, esportes, são subsistemas de uma sociedade. Esse todo forma uma sociedade. Esses pequenos grupos são os grupos sociais, o grupo social família, o grupo social religiosidade, o grupo social profissão, esporte, escola, né? Então, forma diversos grupos sociais dentro dessa sociedade. As funções gerais da sociedade é de interação, comunicação, comportamento e a estratificação. As funções específicas da sociedade, renovação. A gente tem que trabalhar a socialização, principalmente dentro do ambiente escolar. As funções econômicas, políticas, administrativas, religiosas e de recreação. Dentro desses processos de desenvolvimento social, a gente tem um processo de socialização. E essa significância do processo de socialização é o processo através do qual os indivíduos são preparados para participar de sistemas sociais. E muitas vezes os nossos alunos, nossos educandos, falando de educação, não estão preparados ou inteiramente socializados para terem esse processo desenvolvido. Ele dura a vida toda, é um processo que dura a vida toda. E durante esse processo, o indivíduo sofre diversas transformações, principalmente quando a gente trabalha com adolescentes,
Os adolescentes, eles têm essa resistência em relação aos processos de socialização, porque a mente do adolescente está em processo de transformação, está passando por diversas transformações de aceitação, processo de desenvolvimento hormonal mesmo, no processo de ansiedade, de estar em um determinado momento e querer estar em um determinado momento à frente, ou querer regredir para determinado momento. Então, a gente tem que trabalhar como educador todo esse processo de transformação educacional e de socialização dos membros do nosso objeto de estudo, do nosso objeto de ensinamento, que é o nosso educando. A gente trabalha a socialização primária, onde a socialização primária, como a gente fala até no texto, a família é o primeiro membro, né, que a criança, que o indivíduo encontra. Então, a socialização primária vem da família. Quando ainda criança, a família ela é responsável pela transferência de informações. Assim, formaremos nossa personalidade, a nossa consciência, observando as atitudes dentro do seio familiar, modos, normas dos nossos familiares. Logo passamos a identificar outros que nos rodeiam e as normas e regras da sociedade, passando também a ser reconhecido como membro dessa sociedade, interiorizando as regras e atitudes. Quando a criança, o aluno, chega na escola, esse aluno, ele não chega cego de conhecimento. Ele não chega sem nenhum conhecimento. Ele chega com conhecimento trazido do seio familiar. Então, ele tem um conhecimento prévio do que seria, né, do que é ser social. Então, ele consegue se comunicar, ele consegue interagir, porque essa criança já teve esse contato dentro da sala, dentro da própria casa, dentro da casa com os pais, né? O grande desafio da educação é transformar essa criança em um ser sociável perante as teorias, perante aos processos teóricos, que são as disciplinas dentro de sala de aula. A socialização secundária vai iniciar-se no final da infância, né, sendo oferecido por diversos tipos de organizações e instituições. Dentro dela tem a igreja e dentro dela também tem a escola. E é o momento em que o sujeito já socializado recebe uma carga de conhecimentos específicos que vai ajudar a compreender, né, vai fazer com que ele compreenda as relações sociais estabelecidas no interior, dentro da sociedade. Ou seja, há uma visão mais ampla de mundo, acompanhada de diversos significados desse mundo. Então, a criança, né, esse ser, esse sujeito, né, esse nosso objeto de estudo, faz com que ele tenha essa visão, essa significância, esse entendimento, ele já socializado, ele já começa a compreender o que significa cada, o que vai aprender separadamente a separar, o que é essa socialização, o que é essa compreensão dessas relações sociais, né, dentro dessa sociedade. Ele vai saber diferenciar o que é igreja, o que é casa, o que é família, o que é escola, né? O que é atividade esportiva em cada grupo diferenciado, porque ele já vai previamente socializado e vai desenvolver essa socialização de outras formas, através da compreensão. Os agentes de socialização, a gente já sabe quais são: a família, que é através dos primeiros anos de vida. É aí que a criança adquire a linguagem, os hábitos dos seus grupos sociais, onde normalmente são os pais que faz a adaptação dos filhos, né, dentro da sociedade, mas na sociedade atual é através dos filhos que os pais têm conhecimento dos novos fatores culturais. A escola,
que é o segundo agente de socialização, permite a criança entrar no meio social novo, que vai ter sobre ela uma influência fundamental, além de proporcionar à criança instrumentos de trabalho, métodos de reflexão, conhecimentos que lhe vão ser úteis durante toda a vida. Impõe-lhes novas regras e uma disciplina que é a liberdade parcialmente do meio de completar a sua formação, aprendendo a conhecer os outros e o meio que o rodeia. Então, a escola também vai fazer com que a criança perca esse medo de estar em um ambiente que não seja junto dos pais, em um ambiente que não seja junto daquela proteção familiar. Então, vai fazer com que a criança tenha dentro da sua formação o conhecimento do outro, conhecimento dos outros coleguinhas, das outras pessoas que rodeiam o meio ou aquele seio, ou aquele agente socializador. Para finalizar, a gente vai falar dos grupos sociais. Durante toda a vida, o homem pertence a grupos, tá? A grupos sociais. Outras instituições que continuam a sua socialização. O homem ele está sempre inserido dentro de um grupo social, seja do grupo de trabalho, seja do grupo educacional, seja do grupo de religiosidade, seja do grupo familiar. A socialização integra todos os indivíduos da vida do indivíduo. Os hábitos alimentares, as noções de bem e de mal, os comprometimentos físicos, né, os comportamentos, desculpa, físicos, as relações com seus semelhantes são os resultados adquiridos e conseguidos deste processo. Então, quando o homem insere-se dentro de um grupo social, ele tem que saber conviver com esse grupo social. Ele tem que saber aprender a se adaptar, né? A ter entendimento do que é o errado, do que é o certo. A ter essa questão dos hábitos, a questão de comportamentos, né? Então, ele vai aprender a viver dentro desse grupo para que haja o seu desenvolvimento até mesmo intelectual, em relação aos conceitos educacionais.